Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Amanhã Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. Se você ainda não comprou seu ingresso, compre. Botafogo precisa de todos nós amanhã no estádio Newton Santos. Casa cheia é fundamental para fazer uma pressão, já que na próxima semana a Arena Fonte Nova estará lotada. Então a equipe do Bahia terá apoio do seu torcedor. Aqui no Newton Santos, precisamos do apoio da nossa torcida. O Alvinegro está bastante preocupado, em relação às contratações ali para o setor defensivo. Se ofensivamente o Botafogo está com muitas peças, e vou trazer nesse vídeo aqui a análise do Felipe Barros, da FBTV, falando sobre o El Arauque e também sobre Matheus Martins daqui a pouco, você tem as preocupações pelo lado direito e também pela zaga. O Botafogo ainda não avançou com nenhum zagueiro e em relação à lateral direita, o Botafogo na última semana fez uma nova proposta para a equipe do Panathinaikos, que segundo o jornalista grego, recusou esta oferta feita pelo Botafogo. E pelas palavras do jornalista, não está à venda. E com isso, o Botafogo vai precisar de fazer ali uma nova oferta ou tentar outra maneira. É nítido que o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, não confia no Matheus Ponte, já que ele tem preferido colocar o Damian Soares fisicamente bem abaixo, um jogador de 37 anos, 36 para 37, que está jogando no seu limite, do que colocar o jovem jogador uruguaio. E o Botafogo, até mesmo por ser um jogador que quer o Arthur Jorge, no caso o Vagianite, está tentando ali até as últimas consequências. Oficialmente, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Botafogo não saiu da negociação mesmo com essa recusa do Panathinaikos em relação ao jogador grego. Vamos ver se nas próximas horas o Botafogo ele vai fazer ou não uma desistência ou vai tentar uma nova oferta, vai tentar agilizar outra maneira de permanecer na luta pelo jogador grego, que é visto como um bom atleta pelo Botafogo. Mas o que me incomoda é que o tempo está passando e a gente não consegue avançar com esse lateral. Eu acho que a gente tem que tentar um plano B, assim como o zagueiro. O Botafogo precisa de um outro zagueiro o mais rápido possível e até agora as negociações não avançaram. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas em relação ao Vagianite e também a busca do Botafogo por um jogador para o sistema defensivo. E esse nosso almoço com TF está em nome de Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Ela é especializada na antecipação do FGTS e com certeza, se você antecipar o seu fundo de garantia, tem que ser através da Mais Ágil. Mas é aquele recado que eu sempre falo com vocês. A antecipação só vai acontecer se vocês tiverem ali tudo sendo explicado da melhor maneira possível. E eu chamei nesse nosso vídeo do horário do almoço o meu amigo Felipe Barros, da FBTV. Primeiramente, para ele falar um pouquinho sobre o Matheus Martins, jogador que o Botafogo contratou, joia do Fluminense, que foi para a Udinese e acabou emprestado para o Watford por 2 temporadas. E esse atleta já chegou no Rio de Janeiro, está passando por exames. Vamos ver se ele será anunciado hoje ou amanhã pela diretoria alvinegra, ali através das redes sociais do nosso clube. Vejam aí o que o Felipe Barros fala a respeito do Matheus Martins. Fala, Felipe Barros. Fala, galera alvinegra ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre Matheus Martins, novo reforço do Botafogo. Bem, pessoal, acho que todo mundo sabe, Matheus Martins foi criado na base do Fluminense, em Xerém. Ele, na época de categoria de base, sempre foi tido como uma grande promessa do Fluminense, fazia parte do que chamávamos aqui no Rio de Janeiro de geração dos sonhos, da equipe sub-17 que foi campeã nacional do Fluminense. É um jogador que sempre teve muita facilidade em jogar em muitas posições do ataque. Já chegou a ser um extremo pelo lado direito, um extremo pelo lado esquerdo, chegou até a ser um segundo atacante em determinados momentos, e no profissional do Fluminense ele teve a sua primeira grande sequência como titular em 2022 para substituir, curiosamente, Luiz Henrique, que hoje também é atacante do Botafogo, vão jogar juntos novamente. É um jogador veloz, é um jogador com drible interessante. Ele, na sua primeira temporada que teve sequência, em 2022, chegou a ter cerca de 12, 13 participações diretas para gol, mesmo vindo muitas vezes do banco de reservas, ou seja, um cara que tinha uma capacidade de definição interessante, uma boa finalização. Fez a sua melhor partida pelo Fluminense, inclusive contra o Botafogo, no Maracanã, no segundo turno, daquele campeonato brasileiro, no momento, inclusive, que ele tinha dado uma oscilada, tá bom? Ele tinha perdido a vaga, entrou no segundo tempo daquela partida, acabou com o jogo, sofreu um pênalti, marcou um gol e depois recuperou a titularidade. Quando foi vendido, a torcida do Fluminense ficou muito chateada com a venda do atleta, porque foi um valor extremamente baixo. Eu não acho que Matheus Martins, no primeiro momento, chega para ser um titular do Botafogo, absoluto. Eu acho que Thiago Almada,
Luiz Henrique, Júnior Santos, atletas que circulam ali nas mesmas posições que ele pode atuar, tendem a ter prioridade nesse sentido, mas o Matheus Martins vai ser, no pior dos casos, uma grande peça de elenco pro Botafogo. Vem aí Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão brigando lá na ponta, então vai ser necessário ter um elenco muito robusto. Eu vejo o Matheus Martins como uma grande contratação, tá bom? Quem quiser ver os números do atleta lá na Europa, quem quiser ver mapa de movimentação, histórico de lesão, tudo sobre o jogador, corre lá na FBTV que tem um scout completo sobre o jogador. Quem chega lá depois de deixar o like aqui no canal do TF e deixar o like lá na FBTV, comenta que veio do canal do TF que eu também deixo o meu likezão. Algumas palavras positivas em relação ao Matheus Martins, que é um bom jogador. A gente tem que ver dentro de campo como ele vai funcionar. E o El Araúque, essa negociação pegou todos de surpresa ontem, ele foi muito elogiado pelo Philippe Frossard, né, que é um jornalista especializado em futebol francês e tem uma página sobre o Lyon. Ele falou, né, com o GE, que ele é visto, né, no caso o El Araúque, como um queridinho da torcida da equipe francesa. Já tem pelo menos 3 anos que os torcedores do Lyon pedem que ele tenha chances reais na equipe principal. Ele treinava com o time principal, mas jogava no time do Lyon B. E segundo ele, o El Araúque tem um estilo de jogador bem técnico, que carrega a bola e centraliza o jogo, mas pode também jogar de meia centralizado ou como camisa 10, né? Ele acho que pode render muito mais como camisa 10, mas também pode jogar pela esquerda e como segundo volante. Essa posição, até mesmo pelas características físicas do jogador, isso é uma opinião minha, então eu achei improvável um jogador de 1,66 jogar como volante aqui no futebol brasileiro, ainda mais que ele não tem uma força física para isso. Mas o Felipe Barros vai falar um pouquinho sobre o El Araúque, esse novo reforço do Botafogo. Fale aí, Felipe. Fala, torcida alvinegra, ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre Mohamed El Araúque, novo e inesperado reforço do Botafogo. Bem, pessoal, vou ser um pouco breve, não vou aqui fingir que a gente conhece amplamente o jogador, porque realmente foi um jogador bem fora da caixa, que a diretoria e o scout alvinegro foram buscar. Ele é um meio atacante, tá bom, pessoal? Eu vi algumas pessoas falando que ele pode ser um ponta pelo lado do campo, até pode, mas eu não gosto muito dele. Eu gosto dele como meia, eventualmente até como um segundo atacante, jogando da zona central esquerda pra dentro, tá bom? Ele é destro, pra quem não sabe, é um jogador de boa técnica, não é um jogador muito veloz, mas tem um drible curto interessante, gosta de receber pela esquerda, trazer pra dentro pra buscar as finalizações. É um cara que cobra bola parada e vinha sofrendo um pouquinho com o extracampo nos últimos tempos. É difícil a gente fazer algum tipo de projeção. Dizer, pessoal, foi uma grande aposta, uma aposta ruim que o Botafogo tá fazendo. Eu acho que é um jogador que a gente vai ter que esperar realmente ver a adaptação, se ele vai conseguir se recuperar, ter sequência, porque, por exemplo, na temporada 23-24, ele fez um jogo pela equipe principal do Lyon e 6 pela equipe B, que disputa a terceira divisão da França e não conseguiu ter assim uma grande performance. Então é um tiro no escuro, como eu gosto de dizer. Vamos ter que esperar um pouquinho para fazer uma avaliação mais aprofundada, tá bom? Quem quiser ver os números do jogador, mapa de movimentação, até alguns lances do atleta lá na FBTV já tem um FB Scout sobre o jogador. Quem chega lá, se inscreve, deixa o like e comenta que veio do canal do TF, que eu deixo aquele meu likezão, tá bom? Grande abraço a todos, já sabe. Se tiver mais contratação do Botafogo, tem canal do TF e tem Felipe Barros da FBTV aqui, beleza? Grande abraço a todos. Tamo juntos, valeu Felipe Barros, sigam lá a FBTV que tá sempre ali trazendo detalhes especiais sobre todos os jogadores. Galera, é isso, volto lá pelas 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra ou nas minhas redes sociais para falar sobre o Botafogo lá no canal do TF, _ Thiago Franklin, para falar sobre a minha vida pessoal e também tem falado sobre Jogos Olímpicos. Valeu, beijos, tchau, tchau e fui, tamo juntos.